Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, a partir de agora, o Atualidades Pampa. A OAB, através do seu presidente nacional, Cláudio Lamáquia, defende que o presidente Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, presidente do Senado, se afaste da presidência do Senado enquanto ele estiver sob acusação, né? Enquanto ele for réu num processo por peculato. Da mesma forma que a OAB já sugeriu também esta posição para Eduardo Cunha. E a capital gaúcha, nossa, Porto Alegre, tão sofrida Porto Alegre, será uma das 3 cidades piloto que receberão um projeto dentro do Plano Nacional de Segurança Integrada. É um projeto piloto que será implementado aqui em Porto Alegre a partir do mês de janeiro de 2017. A razão pela qual ela será uma das 3 cidades piloto, você já sabe, não preciso dizer, mas vou só confirmar. A insegurança que graça sobre Porto Alegre, os números altíssimos de mortes e de assassinatos. Fique conosco, está entrando no ar a partir de agora o seu programa preferido, aquele que leva até você as notícias que marcaram o dia de hoje, comentadas por um elenco, por um grupo de formadores de opinião que ocupam esta bancada diariamente e que dividem com você o comando do Atualidades Pampa, que está começando. Atualidades Pampa. Oferecimento. Na poupança do Sicredi, cada centavo rende mais. É mais negócio poupar aqui. Olá, amiguinhos, como vão vocês? Muita saudade. Bem? E aí, cadê as rapaduras? Cadê o sonho? Cadê a pinga? O sonho eu não sei fazer. Cadê a Não, pinga? nada pra fazer, só tô toda pra pronto. Tem pronto. A rapadura virá. Está me tirando a golpe. Santo Antônio também tem sonho bom. Claro. Maravilhoso. Claro. Muito, Então, o melhor é a pinga, muito. vocês não falaram? Não, Pois, e a pinga tá Pinga? cara, hein? Cara? Pô, tem pinga mais cara que o uísque. 200 reais, querida, é que 50 a reais. cachaça que fazem em Santo Antônio da Patrulha é melhor do que muito champanhe. E que muito isso. Champanhe, eu não estou nobre, falando né? em espumante, Espumante. estou falando em champanhe, porque é uma cachaça mundialmente conhecida. Tá boa. É a chamada azulzinha, né? É, ela uma tem o cachaça tom, ela tem o tom maravilhosa. azulado, Como é foi, espetacular. Para quem não sabe, Cris Bart recebeu ontem o título de cidadã honorária de Santo Antônio da De Patrulha. Santo Antônio da Patrulha. E foi muito legal e foi muito emocionante. Porque não só os meus pais serem de Santo Antônio da Patrulha, como todos os meus antepassados e os meus avós, tanto paterno quanto materno, que eram líderes políticos rivais. E naquela época a política era uma questão de honra, né? Movia O que é mesmo as questão de famílias. quê? Honra. Ah, mas isso não Na época que existia, existe mais na época isso. que existia honra pra política. E eles marcaram muito a vida política ali da região do litoral norte gaúcho. Então Você foi chorou? muito legal. Você chorou? Eu não chorei, mas eu fiquei tão nervosa. Se eu vou apresentar um evento, eu não fico nervosa. Mas ali, como trata com a tua emoção... Mas com quando tua a família, gente é a atração, a gente fica Tinha que dar uma nervosa. choradinha, né? Que seja Pra uma quê? gotinha. Não. Mas a chorar. emoção não está refletida apenas em lágrimas. Claro Eu que me emocionei não. muito. É verdade, mas assim, é sempre bacana. Uma fogadinha, assim. Não. Não. Ser bacana, não. O choro tem que ser natural, não pode ser forçado. Tudo que é forçado aparece. Mas a verdade. fungadinha é o meio termo entre o choro e a Tá, então absoluta. chora agora pra gente ver. Vamos ver.
Não convenceu ninguém. É que tem pessoas que se emocionam chorando e outras se emocionam de outra forma. Tem gente que se emociona de cada forma tão estranha que você não imagina. Tem gente que fica gaga, tem gente que perde a fala. Tem gente que ri. Tem gente que treme. Tem gente que desmaia. Tem gente que desmaia, tem gente que ri. A Jéssica disse bem. Tem gente que começa, desata a rir e não segura. Não segura, não controla. É engraçado como as reações das pessoas são diferentes. E o teu evento, Magda? O meu foi muito bom também, foi muito bom também, mas foi assim, Dá pra ter normal, detalhes, ninguém riu, ninguém chorou. Mas dá pra ter detalhes ou daqueles secretos? Não, foi a posse, eu já falei aqui antes de ontem, foi a posse do Paulo Rodrigues da Stemer Arquitetos, Stemer e Rodrigues Arquitetos, a posse dele na Asbeia, do Rio Grande do Sul, lá no Instituto Ling, que é um lugar lindo, maravilhoso. Foi muito, muito, muito bom. Conheci um chefe de cozinha bem jovem, o Aloysio, que faz umas coisas muito bacanas. Assim, a gorda, tem cabeça de gorda, já fala das comidas, de tudo. Foi muito bacana. Encontrei a Ana Paula Dixon, da Dixon Comunicação, que é uma amiga da Carla. Quem nós mostramos aqui esses dias o trabalho dela na divulgação daquele movimento do novembro da maturidade, né? Pré-maturidade. Pré-maturidade das crianças que nascem prematuras. A Fernanda Lisboa, que também é uma conhecida da gente, que está há 15 anos nas BEA, foi quem fez o evento. Estava tudo muito bacana, tudo certinho. Mas um evento emocionante, mas que infelizmente não teve a alegria, foi o embarque há poucos instantes no aeroporto de Rio Negro, na periferia de Medellín, onde as duas aeronaves da FAB aterrizaram no início da tarde e numa solenidade que teve, claro, a formalidade legal e também um componente de relações institucionais, porque tinha um componente formal, foram entregues à Força Aérea Brasileira os corpos dos brasileiros que morreram no acidente aéreo essa semana lá em Medellín. Foi muito triste, os colombianos até o último momento mostraram algo muito bonito. Presente o ministro da Aeronáutica, as autoridades, teve, além da formalidade militar, que é muito significativo e é impressionante, teve um caráter cerimonial também triste, mas bonito. Os oficiais da Força Aérea Brasileira receberam os corpos através de uma solenidade e imediatamente encaminharam aos porões das aeronaves da FAB, que nesse momento, terminei o programa na rádio há poucos instantes, e nesse momento as aeronaves já estão taxiando para levantarem voo em direção ao Brasil. Elas devem chegar no início da manhã em Chapecó e imediatamente os corpos serão conduzidos para a Arena Condá, onde acontece o velório coletivo amanhã. Amanhã vai ser um dia duro para a cidade de Chapecó, vai ser um dia duro para o esporte, vai ser um dia duro para o Brasil. Porque, gente, eu confesso a vocês que 30 segundos da cena foi suficiente para me desequilibrar. Porque ninguém quer ver as pessoas voltando para casa assim. Que horror. É verdade. E ainda mais nas condições que foram, né? Comprovado. A desídia, a incompetência, o mau caratismo do camarada por causa de R$ 1.700. R$ 1.700 que valeram 71 vidas. Que seria o pouso que ele teria que fazer em Bogotá para... E Vitorino, o avião sequer tem seguro. O avião, o equipamento não tem seguro. Perderam tudo, acabou tudo. E a companhia seguradora também, por uma questão de acordos internacionais, pane seca, ela não paga o seguro. Como a companhia praticamente acabou com o avião, então a companhia não poderá nem ser responsabilizada porque não tem de onde tirar nem de quem tirar. Acabou com o avião a companhia. E não obstante isso, também tem um problema aí que precisa ser resolvido pelas autoridades, que é o Campeonato Brasileiro, né, Chicão? A coisa agora complicou, porque alguns clubes não querem jogar, só que hoje veio à tona alguém que está silencioso, mas que a hora que se manifestar pode mudar tudo, que é a Rede Globo de televisão, porque a multa para VO, ou seja, para clube que não comparece ao jogo de futebol, é pesadíssima, vai de 1 a 7 milhões, dependendo do clube e do quanto ele arrecada. O Atlético Mineiro não quer jogar com a Chapecoense. E até agora não existe um acordo, a Globo não se manifestou ainda se vai liberar ou não os clubes para não jogarem sem a respectiva aplicação da multa. Então o imbróglio está grande. Agora a direção nacional deu outro vexame hoje. Outro vexame. De novo.
Não, para de dar vexame todos os dias. Foi os jogadores que vieram. Foi jogadores que vieram a público e disseram, olha, independente de cair ou não, a gente não quer jogar. Agora, se tiver que jogar, nós vamos jogar. Eu achei que os jogadores foram realistas hoje. A verdade é a seguinte, não tem clima para jogar. Eles completaram a informação. Se tiver que cair, a gente cai. Eu acho que isso tinha faltado, né? O Internacional já caiu. Vamos deixar bem claro. Se forçarem o Figueirense vai mandar uma equipe praticamente júnior a jogar com o Sport Recife. Entende? Então, e o Sport Recife hoje anunciou que vai doar toda a renda do jogo com o Figueirense para a Chapecoense. Quer dizer, fez um agrado ao estado de Santa Catarina, especialmente a Chapecoense. Então, o Internacional já caiu, não adianta discutir. Se o Internacional quiser questionar alguma coisa, vai questionar via STJD a inscrição do Vitor Ramos. Porque dentro do campo o Inter já caiu, o assunto é encerrado. Eu acho que o Inter ainda consegue reverter. Viu? Não consegue, porque o Vitor Ramos jogou até o Campeonato Baiano. Mas o Bahia também está pleiteando. O Bahia pleiteou também. Mas como é que ele passou pelo BID da CBF? Não, o BID da CBF... Ali filtra as inscrições. Não, sim, mas o que pode ter acontecido? O que o Inter alega é que não obedeceu aos padrões da FIFA, porque essa decisão não caberá exclusivamente ao STJD e à CBF. O Inter pode recorrer à FIFA. Por que o Grêmio caiu, o Corinthians caiu, o Juventus caiu na Itália, o River Plate caiu, todo mundo caiu, só não pode cair, então. Vocês me perdoem. Estou esperneando, né? Não, eu acho que pode ter. Eles tentam até o último momento. Dentro do campo caiu, ponto. Vocês me perdoem se eu atravessar o Viamão lotado aqui, o Viamão, ou o Gravataí, ou Cidreira, eu não quero... Daqui a pouco, por que tem que ser o Viamão? Não sei, é a maneira que eu falo. Mas é que eu estava aqui prestando atenção no e-mail e não sei se o que eu vou ler aqui vem ao encontro ou já está vencido do que vocês estavam falando. Eu não ia falar sobre esse negócio internacional, porque depois eles me xingam, mas já que vocês estão falando do Inter, o Ricardo Andriotti escreveu um e-mail sobre o Inter, e eu estava esperando a oportunidade. Depois vocês julguem, me xinguem, ou me elogiem, ou não digam nada. No programa de ontem, o Chicão fez um comentário, digamos, mais enfático, sobre a postura da direção do Internacional, que estaria tentando tirar proveito da tragédia com o time da Chapecoense para escapar da segunda divisão. Logo em seguida, o senhor Vitorino, digamos, quase tendo um chilique, rebateu o que o Chicão... tem assim, a gente tem o lado bom e o lado ruim, né? Rebateu o que o Chicão disse, exigindo que o mesmo demonstrasse respeito pela torcida do Inter. Não vou negar que, em partes, até dei razão para o Vitorino. Mas o que pensar depois da cena ridícula dos jogadores do Internacional, apoiados pelo seu presidente, pedindo o cancelamento da última rodada do campeonato? Isso não passa de uma atitude canalha e manipuladora de quem quer criar um fato jurídico, tirando proveito de uma situação lastimável. Sinto muito, senhor Vitorino, mas quem não respeita a torcida do Inter é o Inter. É só para concluir, os verdadeiros guerreiros lutam com dignidade até o fim, enquanto os covardes fogem ou se escondem atrás dos mortos. Um abraço a todos, Ricardo Andriotti Alves. É isso que vocês estavam falando? Ele deu a opinião dele. Então tá, então eu entrei no contexto. Oba, eu não estava... Ele deu a opinião dele, a opinião dele tem que ser respeitada. Eu posso não concordar, mas ele tem direito a opinar como tá. qualquer pessoa. Então tá, então eu não caí de paraquedas. Agora, direto do túnel do tempo, porém não tão desatualizada. Oi, Magda. Vocês têm alguma novidade sobre o caso do deputado Mário Jardel? Ninguém não aguenta falar O que o elenco da bancada acha disso tudo? Agradeço a atenção, um forte abraço, Joel. O caso Jardel de Santa Rosa. Ele é acompanhado pelo nosso repórter especial e comentarista pop erótico, Chicão Tofani. Eu tô bem fã do Jardel. Não, todo mundo sabe. Ele apareceu. Saiu fora da operação. Desapareceu. Ele queria receber o salário. Ele teve que aparecer, porque como cortaram o ponto eletrônico, a senha, né? Cortaram a senha dele do ponto eletrônico, ele podia dar a assiduidade, né? O atestado de assiduidade para os seus funcionários de gabinete. Ele foi obrigado a aparecer para assinar o comparecimento dos seus funcionários, para eles poderem receber os seus salários. Ele foi lá, submeteu-se a uma perícia médica lá na Assembleia Legislativa, mas apresentou um novo atestado de saúde, não até um dia atestado 15, não de depressão nem nada, não é o mesmo, mas que estaria em tratamento de saúde, o que não isenta o que aconteceu, que ele faltou e tal, aquelas coisas todas, mas ele deverá voltar agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, a trabalhar. É isso que a gente pode dizer. E ele falou que ele estava preocupado com o Grêmio agora, né? Muito, estava tão preocupado que
deu no que deu. Ele não recebe salário ou ele recebe? Não, ele recebe. E os servidores do gabinete? Ele veio para poder assinar a efetividade. Porque todo o deputado tem que assinar a efetividade do seu gabinete. Ou seja, ele avaliza a presença. Ele foi lá só para isso? Sim, porque cortaram... que maravilha. Na verdade, ele podia fazer isso sem comparecer. Que legal, né? Ele foi na firma. Fazer uma perícia médica dentro da Assembleia Legislativa e daí já aproveitou a oportunidade. E já assinou. Que coincidência, né? Para liberar a grana, da rapaziada. Exatamente isso. Aliás, tem algumas coisas que são primárias, né? Viu como é que aquele juiz lá de Minas Gerais acabou com algumas das ocupações? Mandou cortar a energia elétrica, ponta, rapaziada, os ocupantes das escolas, os caras sem WhatsApp, sem internet, rapidinho, cortou a energia elétrica, voltou todo mundo para casa. Agora, essa sexta-feira aí tem funcionário público aqui do município de Porto Alegre que deve estar bem preocupado, né? O prefeito José Fortunati diz que não tem dinheiro e que vai atrasar o pagamento do 13º. O deputado Marquesan, futuro prefeito da cidade, disse que vai priorizar pagar integralmente a folha, né? E depois... No mês de janeiro, exatamente. Né? Depois, se sobrar, fica em segundo depois plano. Depois ele vai ver como é que ele vai pagar a segunda parte. O 13º. Já é assim que ele vai começar. E aí, Fortunati disse que poderia, então, tirar, de repente, um empréstimo. Para Marquesan, não é bom tirar um empréstimo, porque tem que pagar juros. Então, o que a gente tem que concluir? Que realmente as pessoas, nesse final de ano, que já é um momento, assim, que é para ser de confraternização, então, mas é um momento pesado também. E está muito pesado nos últimos dias. Então, as pessoas ficam e recebem essa notícia que não vão ter. O prefeito eleito, só assim, contribuindo, o prefeito eleito Marquesan Júnior admitiu, né, disse que não tem conhecimento total da situação financeira do município de Porto Alegre, mas que o que ele sabe, ele esteve com o prefeito Fortunati, já é o suficiente para ele dizer que a situação é pior do que ele imaginava. Isso nós sabíamos que é pior, que o que ele sabia não era a verdade, não era o tudo, e que pelo pouco que ele sabia, ou pelo que ele sabe, ele pode afirmar que a situação do município é tão caótica, é tão grave ou pior do que a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Pois é, mas aí vem a pergunta, por que essa gente entrega sempre os governos quebradinhos, hein? Porque eles recebem os governos quebradinhos. Sim, não foi isso que aconteceu com o seu Tasso Genro. É uma bola de neve. Não foi isso que aconteceu com o seu Tasso Genro. Não foi isso que aconteceu com o seu Fortunato. O seu Fortunato não recebeu Porto Alegre quebrada. O seu Tasso Genro não recebeu o Rio Grande do Sul quebrado. Receberam no azul com as contas equilibradas. Eu não sei se o Fortunati recebeu. Sim, recebeu do Fogaça. Assumiu do Fogaça e assumiu dele mesmo. Estava tudo bem. A gente sabe o que acontece. Nunca o repasse do governo federal, quer dizer, o dinheiro vai para lá, o dinheiro que a gente paga imposto, depois na hora de voltar, ele volta num valor bem menor para o governo do estado, para o município também. E a gente sabe que cada vez mais o município e o estado assumem coisas, né? E não tem condição. Mete a boca no trombone. Mas eles estão tentando. Mas aí eles tentam meter a boca no trombone, vão para Brasília, tentam fazer essa renegociação e nada acontece. Nada acontece. Eu não sei. Pois não, senhor Marne Barcelos. Eu gostaria de me reportar ao assunto esse. Boca no trombone. A queda do avião esse que matou 71 pessoas, a respeito desse seguro. Lendo um comentário de um advogado, que foi o advogado das vítimas, aquele acidente da Air France que matou 228 pessoas, indo do Rio de Janeiro para Paris, ele disse que se a seguradora pagar esses 25 milhões de dólares, talvez dê para pagar 3 jogadores. Porque o cômputo disso é feito de uma forma. O cidadão tem 23 anos de idade. A média de salário dos jogadores da Chapecoense está entre 20 mil e 100 mil reais por mês. Então eles vão calcular, o jogador tem 23 anos, ganha 100 mil por mês, o jogador vai até os 33, 34 anos. Então eles fazem toda essa somativa de todos esses anos. Então, o comentário abalizado desse cidadão, que uma fortuna a seguradora teve que pagar. Ele diz que esses 25 milhões, vou repetir, que a seguradora tem que pagar, cobrirá no máximo
3 jogadores da Chapecoense. Eu pergunto, e o resto? E o resto das pessoas? Esse seguro? Se nem o seguro da aeronave, esse cidadão, que era sócio e o piloto dessa empresa, fez. Ele fez apenas o seguro civil, justamente brasileiro, mas não da aeronave. Então, eu acho que isso aí, não sei quem comentou, se foi o Vitorino que comentou ontem, foi o Chicão. Fui eu. Foi, que isso aí vai dar muita... Vai ser o day after. Os familiares vão entrar com ações contra a Chapecoense no futuro. O que vai acontecer aí é o seguinte, a seguradora só pode negar, ela só pode pagar ou negar o seguro a partir do laudo técnico. O laudo técnico depende dos dados da caixa preta e o laudo técnico vai ser emitido depois pela Aeronáutica da Colômbia. Se for decretado, se vier como fato conclusivo a pane seca, é o que tudo indica, pane seca, a seguradora não vai pagar. Não vai pagar. E outra coisa, o seguro é feito de forma individual por pessoa. O seguro, ele é personalíssimo, mas ele não leva em consideração a importância ou valor simbólico. Por exemplo, eu posso fazer um seguro para 2 pessoas que vão subir no avião, as 2 podem receber o mesmo preço, mesmo que seja o Chicão Tofani e o Mick Jagger do Rolling Stones. Os 2 valem a mesma coisa. Mas o Chicão é mais importante que o Mick Jagger. Mas eles valem a mesma coisa para a seguradora. Então, assim, o valor estimado dos jogadores não é levado em consideração. Teria que ser um seguro especial, um seguro diferenciado, feito pela Chapecoense, que eu aposto 9 fichas em 10 que ele não fez. No WhatsApp tem uma pergunta. Boa noite, bancada. Não consigo entender como o copiloto aceitou fazer o voo sabendo que o combustível era escasso. Arquiteto Fernando, aqui de Porto Alegre. É uma boa pergunta. As provas começam a surgir aos poucos, Magda. Lembra que a gente comentou? Aquela porção de boatos vai surgir a verdade aos poucos. O avião que fez o pouso antes não pediu emergência. Não pediu? Não pediu. Ele pediu apenas... Hoje... Ele pediu prioridade. Não, nem isso. Ele simplesmente chegou primeiro que o outro. Chegou primeiro e aí a moça da torre deu prioridade. Só que esse avião que chegou primeiro, ele já estava fazendo o approach, já estava fazendo a aproximação. Ele não tinha mais como evitar. Então o avião que chegou depois, a moça da torre... Não dá para dizer, para aí, o avião para. Não é assim, o avião não breca. Aí ela disse, você se mantenha no ar, aguardar o avião que ia pousar antes. Foi quando o piloto disse pela primeira vez, olha, estou com problemas de combustível. Aí não disse para ela, estou sem combustível, preciso descer agora. Problema de combustível. E aí, qual é o problema? Não tem mais. Agora, os dados técnicos que chegam, viu, Marne, são assustadores. Por mais 1 minuto e 40 segundos não teria acontecido a tragédia. Sabe por quê? Porque ele teria ultrapassado a última montanha. Então, acabando o combustível, ele poderia ter planado até a pista. Porque as imagens que se mostram, estão na internet, mostram que a pista estava ali. Ele estava na cabeceira da pista. Na cabeceira da pista. 1 minuto e 40 segundos a mais, mesmo sem combustível, ele planaria e largaria o avião na pista. Claro, seria um pouso crítico, um pouso... Bom, não importa, mas... Ele recolheria os flaps e pousaria de barriga. Atirava de barriga. Já não tinha combustível, não tinha risco de incêndio. Não tinha explosão. Então, assim, as perdas, se houvessem, seriam muito menores. Mas 1 minuto e 40 segundos. Quer dizer, o destino é cruel, viu? Cada 50 litros. O máximo. Eu não sei. Pela irresponsabilidade de um ser humano. Né? São 50 metros, né? A loucura, a irresponsabilidade a ganância. De um ser humano. Não, loucura de um ser humano. Para não gastar mais R$ 1.700 a mais. Que é o que custaria o pouso e correu o risco junto, né? Com certeza. Sim, menos mal riscou da mesma forma. Uma outra descoberta também constrangedora. Se a gente for pensar, né? Uma outra descoberta constrangedora também, assustadora, foi a cópia do plano de voo apresentado para as autoridades bolivianas, que foi remetida hoje para as autoridades colombianas, é diferente. Ele apresentou um plano de voo para as autoridades bolivianas para aprovar o voo, a decolagem, e apresentou outra para as autoridades bolivianas. Quer dizer, além de tudo, tem falsificação. Fraudou. Não, tudo errado. Mas, Vitorino, uma coisa constrangedora, eu acho, na opinião minha, é o presidente Temer no velório amanhã.
Ele vai só no aeroporto. Eu acho que ele deveria ir. Com medo de protesto. Deveria ir, porque afinal de contas foram brasileiros, é uma nação toda chorando. Eu acho que o presidente, que é o número 1 do Brasil, deveria ir. E os parentes das vítimas estão se revoltando com isso, estão indignados também. Ele vai no aeroporto. Será, Jéssica? Eu vi algumas entrevistas de alguns parentes que não tá. quer. Teve o pai de um jogador, o pai do Felipe, disse, se ele tiver vergonha na cara, vem aqui. Pô, olha o clima. Bem daí rude. tem o outro lado Olha o também. clima. Pois é. É que eu ia dizer assim, ó, porque será que é verdade? Mas tu tá me dizendo que tu viste... Na entrevista ele disse entrevistas, Ele disse, eu vi também, eu vi. Pois porque eu acho assim, ó, se tem uma coisa que ninguém tá pensando e fazendo questão nessa hora, É de ver da política. República... É verdade. Eu acho também. Eu quero meu filho, eu quero o meu irmão, eu quero o meu amigo, eu quero meu que o mundo ídolo. se exploda, entendeu? Mas isso é Quer dizer, terrível. não, eu acho assim... mas tem uma turminha que vai tirar proveito, Não, Magda, tem. não, isso é outra coisa. Até porque essa turminha a gente já conhece. Não, isso é outra coisa. É assim, ó, eu penso assim... É que para mim são duas coisas diferentes. O que o Chicão diz é uma verdade. Ele teria que estar, ele tem que estar. Como presidente de uma nação, ele tem que estar. Ele vai estar no aeroporto. Se ele não vai, por exemplo, se ele não vai até lá, até lá, por uma medida dele, já é um esquema de segurança gigantesco, complexo, porque é uma comoção popular, é um lugar que cabe 21 mil pessoas, vai ter cento e tantas, é Chapecó, eu não sei como é que funciona. O presidente da República exige um esquema de segurança também gigantesco, é uma estratégia muito... Por esta razão, porque medo de vaia... Querido, entrou na briga, tu vai ter que segurar a onda. É muito mais importante. Por isso aí, eu acho que até ele não deveria. Ele vai atrapalhar. Se ele for, ele vai atrapalhar. Eu achei que o pai do Felipe, o pai do jogador Felipe, tá dolorido, tá triste. Pode dizer qualquer coisa. Tá triste, tá dolorido. Ele vai dizer qualquer coisa. Se ele quer dar condolência, se ele tiver vergonha na cara, ele que vem aqui. Ele pode dizer qualquer coisa. Se você falar do presidente da República, tá bem, tá dolorido, perdeu o filho, tudo. Tá dolorido. Mas, gente, agora o Temer também... Os familiares, eu não acredito que seja por medo de vaia, nem nada. Eu acho que ele não tem que ir porque vai atrapalhar. Não, ele vai receber os corpos no aeroporto. Vai fazer. Eu acho que ele também perde, né? Vai perder a oportunidade de se redimir pelo fato do primeiro pronunciamento dele ter sido, as pessoas terem visto frieza, né, no pronunciamento dele. Então eu acho que ele poderia ter aproveitado essa oportunidade, amanhã. Pois é, tu vê, olha a palavra que tu usa, aproveitado. Não pode ser aproveitado um momento desse pra nada. Claro. Mas é que vai ter a outra turminha que vai dizer, o cara é tão canalha que ele está se aproveitando dessa oportunidade. Tu entende? Não tem boa pra isso, Jéssica. Eu não estou criticando a palavra que tu usaste. Sim. Eu estou dizendo que não tem boa pro cara. Sabe o que eu acho? Eu vi o pronunciamento dele, tudo bem, não foi um pronunciamento emotivo, de emoção, mas de repente é o jeito do cara. Ele não tem emoção, o cara é assim, cada um tem uma emoção, cara. É o Botox, gente. Cada um tem jeito de emoção. Mas eu acho que nesse momento, agora não tem tão delicado. Gente, eu acho ter erguido... desculpe. Não, é só pra já que a gente eu tô falando demais também. Tu vai falar do repórter do Sport TV? Não, só deixa eu dizer o que eu acho do Michel Temer. Eu acho que ele está sendo discreto. E eu concordo com ele. Ele tem que ter discrição nesse momento. Porque se ele for lá, ele até deveria ir. Mas ele vai ser a estrela. O presidente. Não, seja discreto. Se fosse o Lula, ia tirar um proveito político. A Cris conseguiu, pra mim, a Cris falou a palavra certa. Ele está sendo discreto. No caso, o pai do Felipe que acabou dizendo que o Temer ele vai ir até o aeroporto. É como se ele fosse a celebridade, né? E as pessoas tivessem que ir até ele. Ele vai fazer a cerimônia. Ele vai fazer a cerimônia, vai receber. Vai receber. Falando nisso... E aí, dentro de campo, ali na Arena Condá, o repórter Guido Nunes, né? Estava entrevistando a mãe do goleiro Danilo, né? E aí... de forma muito emocional, ela estava muito emocionada, e aí que eu me lembrei, porque a gente estava falando também, né, do pai que deu essa declaração.
estava falando sobre a perda e aí disse para o repórter, eu posso te abraçar? Porque como vocês se sentem perdendo tantos colegas. Então, realmente foi um momento de emoção. O repórter não se conteve, começou a chorar. Ninguém se contém nesse momento, né? Porque realmente é uma dor. Só o presidente da República. O presidente da República. Olha a provocação. Mas, Carla, o goleiro Danilo, Carla, o goleiro Danilo tem um fato interessante. Ele levou, entre aspas, uma metáfora, a Chapecoense à morte. Porque aos 49 minutos do segundo tempo, na semifinal, o jogador Blonde do SãoLourenço chegou cara a cara com ele e o locutor disse assim, é gol do São Lourenço, ele fez uma defesa milagrosa com o pé, e aquilo levou primeiro a glória, né? E depois a morte. Foi a grande defesa. É um destino horrível. Vamos deixar o seu Mar me falar. Só é rápido. Não precisa, pode ser demorado, que eu me sinto melhor. O Joaquim Barbosa, doutor Joaquim Barbosa, que agora abriu um escritório em São Paulo. Abriu o escritório em São Paulo, alugou um apartamento de 2 quartos e está dando... Você sabe da vida dele? Está dando uma série de assessorias jurídicas, né, e pensamentos seus a respeito. Então, ele deu a sua primeira entrevista, depois de todo esse tempo, ao jornal Folha de São Paulo. E ele disse na entrevista, ele foi bem enfático, eu sinceramente não acredito que o senhor Michel Temer chegue até o final do ano de 2018 como presidente da República. Isso eu li hoje no jornal Folha de São Paulo. Ele fez uma série de declarações a respeito disso. Diz que, primeiro, ele não conquistou esse direito, isto o Joaquim Barbosa dizendo, de ser presidente da República. Segundo, ele não tem eleitoralmente falando, embasamento para ser o presidente da República e não fará um bom governo, justamente por isso. Isso é o pensamento do doutor Joaquim Barbosa, que depois de tanto tempo resolveu se comunicar, dizendo que foi uma farsa o impeachment. Eu não entendo como é que alguém, um jurista do naipe do doutor Joaquim Barbosa, possa dizer que foi uma farsa esse impeachment. Ele era contra, né? Ele já tinha dito isso. Ele se posicionou contra todo mundo babando, estava todo mundo babando pelo Joaquim Barbosa, porque ele está enfrentando a turma do mensalão, bababá. Eu digo, devagar, a história desse Joaquim Barbosa não é bem assim. Tem os votos dele lá no STF que são absolutamente polêmicos. Não, Joaquim Barbosa, futuro presidente do Brasil, era ídolo. Eu digo, calma, pera, Pera é uma palavra. É muita onda nessa calma. É que alguém que faça alguma coisa pelo país, os brasileiros já se apegam, porque falta essa figura, né? Falta tanto que qualquer coisa... Daí aparece um que faz alguma coisa, já virou o ídolo, já virou o salvador da pátria. As pessoas não porque a gente está né? carente de líderes e continuamos carentes de líderes. E cada vez nos decepcionamos. A gente se abraça no primeiro que aparece. Falando no Joaquim Barbosa, tem uma frase do Dr. Freud que diz o seguinte, ele sempre ri quando eu falo. O Dr. Freud diz o seguinte, o homem é dono do que fala, do que cala, e escravo do que fala. Eu que digo. É verdade. Cada bobagem, depois me arrependo. Ao que respondeu, não Freud, meu amigo, deixa pra lá, isso não pode ser. Mas o que é isso, Gustavo Vitor? Olha aqui, agora presta atenção, falando em responsabilidade... Vamos pegar esse gancho para cambiar ele tema. O Gustavo Vitorino já começou as deslizadas. Depois a gente, desmunhecou. Não, fala assim. Como desmunhecou? No bom sentido. Parou. No bom sentido. Desmunhecou o teu salário, presta atenção. Mas tem razão. Olha o que pode... Parece, mas não é. E não é Denorex. É o perfil falso no Facebook. Vamos ter muito cuidado com essas coisas, porque, principalmente, eu acho que os administradores do Facebook vão começar a cuidar mais com essa história de perfil falso. É verdade. Porque as pessoas se queixam, e qual é a parte mais sensível de qualquer ser humano ou empresa? É o bolsinho. E isso está acontecendo agora. Olha a notícia que a Cris Bart tem aí. Olha só, o Facebook foi condenado pela Justiça Brasileira a pagar R$55 mil para a atriz global Giovanna Lancelotti por 10 perfis falsos dela no Facebook e
por cerca de 50 comunidades que a defenestravam no Facebook. O Facebook contestou, dizendo que a autora deveria utilizar-se das ferramentas de denúncia para que pudessem ser analisadas as páginas e tomadas devidas providências. Agora vou falar por mim. Eu tinha inúmeros perfis falsos no Facebook. Eu denunciava, pedia para amigos denunciar. A Jéssica sabe. Nunca adiantou nada. É verdade. Essa história de denunciar nunca adiantou. Tá, então deixa eu ler O Facebook ainda reforçou que... A Giovanna Lancelotti é essa moça que está aqui no vídeo, assim, enquanto a Cris conta, para vocês saberem quem é. Olha só, o Face ainda reforçou que determinadas comunidades somente traduzem a opinião dos usuários que podem emiti-la com a liberdade de expressão. Aí o que acontece? A Giovanna Lancelotti teria direito a R$55 mil e a empresa que deveria pagá-la é a Facebook Serviços Online do Brasil Limitada. Mas a empresa alegou que somente a matriz americana que deve responder pela remoção de conteúdos e aí também pela... Não importa, o que importa é assim, ó. É o Facebook, né? Tem perfil falso, não deixe barato. Você reclamou pro Face que eles sempre pedem, mas, né? Magda, Comunica. eu sou o cara mais clonado do Rio Grande do Sul, mais imitado. Eu sou o Rolex dos apresentadores de televisão. A nossa amiga aqui, que é fotógrafa, que é a Ana, criou para mim um vídeo. Quando eu ligo para alguém no WhatsApp, a pessoa diz, Chicão, tô falando, não, é mentira, é fake. Chicão, tô falando, uma celebridade, não vai ligar para mim. Então eu tenho que mandar um vídeo que é inspirado no filme Blade Runner, que eu estou vestido de capote e eu faço o beijo da morte, que é assim, ó. Sabe? E aí a pessoa sabe. Esse é o código para saber. Agora tu contou, eu vou trocar outro código. Eu tenho mudado, assim, quase que mensalmente, porque é sempre... Não é mentira, não pode, quando eu tô falando, me ligar. Você é uma mulher bonita? Não. Quem sou eu para tu me ligar? Tu não é. Tu acha que tu tem mais perfis falsos que a Giovanna Lancelotti? Não, eu sou uma versão gauchesca aqui. Eu termino no Mambituba. No Mambituba a imagem cai. Na ponte Magda, mas eu fico pensando assim, ó, até que ponto a empresa Facebook vai arcar com essas despesas? Não, já vi que aí ela não vai arcar com nada, que ela já está mandando cobrar não sei de quem, né? E será que daqui a pouco não vai cobrar de quem se pronuncia? Daqui a pouco... Não, eu acho que é o que tem que fazer. Porque a internet é a verborragia geral, né? Então, assim... até que ponto a gente vai poder falar o que quer, à medida que quer na internet? Mas tem legislação. Ainda mais no Facebook. Tem legislação, mas no Facebook tu vê as pessoas te defenestrando, as pessoas te humilhando e... Olha, o marco da internet, a lei que foi aprovada há 2 anos atrás, 1 ano e pouco, o marco da internet, ela é bem clara, a legislação. É o seguinte, o Facebook, nesse caso, ele não foi condenado só pelo perfil falso. Porque qualquer um pode criar um perfil falso, quem quiser. O Chicão quer criar um perfil falso do Bruce Willis, chega em casa agora cria o perfil. Mas é errado. Só que, não, a empresa não está fiscalizada. Vamos concluir cada está a condenação? A condenação está no seguinte, ela provou em juízo que ela comunicou ao Facebook, olha, esse perfil aqui é falso. Esse perfil é falso e esse perfil é falso. Ela comunicou ao Facebook, produziu prova disso, porque ela mandou a mensagem com o IP de hora, onde vai ali logado, servidor, tudo jeitinho, provou em juízo que ela comunicou ao Facebook pedindo a retirada do ar e o Facebook não retirou o perfil do ar. Então ela pode mover uma ação. Porque assim, ninguém está livre e o Facebook não pode ser condenado por perfis falsos. Ele tem que receber, é quase que, vou falar para os juristas agora, é uma ação privada condicionada. Ou seja, se não houver a provocação, não existe a ação. Então o Facebook pode tirar o site do ar, tem obrigação de tirar o site do ar, mas ele tem que ser comunicado. O que essa menina, essa atriz fez? Ela comunicou, fez o registro, logou o IP e apresentou o juiz. Olha aqui, mandei todos aqui, eles não tiraram nenhum do ar. A justiça condenou. Agora, perfil falso sempre vai haver, ofensa sempre vai haver, tudo isso sempre vai acontecer. Só que
para você obter a condenação do Facebook, você precisa produzir prova de que você informou o Facebook. Porque o Facebook não tem condições de checar a autenticidade de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de perfis falsos que são criados todo dia. Mas aí o perfil falso é diferente de quem é agredido, né, pelo Facebook, porque quem é agredido pelo Facebook é alguma existe a calúnia, a injúria e a difamação. Mas tu sabe, aí é um caso diferente, porque daí tu vai diretamente, né? Tu pode até pedir para o Facebook. Existe a indenização, você pede para o Facebook retirar e, ao mesmo tempo, você encaminha o pedido ao Facebook, porque ele tem que dar o IP daquele que gerou aquela parte, e aí você entra com uma ação civil de reparação. Exatamente. Mas, cara, sabe que... E pode abrir uma ação penal por calúnia, injúria e difamação. Sabe que existe 3 sites de relacionamento aqui no Rio Grande do Sul, o Badoo, o Happn e o Tinder. E tem 4 caras que usam minha foto no Tinder. E que trocam o nome. As mulheres vão, que cara boa pinta, vou sair com o Marcos. E não é eu, entendeu? Não acredito que tu chegasse a fazer isso, Cris. Eu denunciei. Só denunciou, mas... E vários amigos meus mas eles só usaram o teu nome e a tua imagem, mas não chegaram a criar problemas para ti, de ofensas? Não, ofensas não. Mas aí, por exemplo, assim, tem um perfil... tem um perfil falso da Magda Beatriz. Entendi. Aí alguém quer te contratar para um evento, uma coisa, às vezes entra em contato pelo Facebook, aí a falsa Magda Beatriz... Se contrata e não aparece, aí isso te queima. Até isso pode acontecer. Aí vai a falsa Magda Beatriz lá. Não, se for a falsa, não cria problema para ela, mas se diz que vai e não aparece, cria um problema para ela. Esse que é o problema. Porque a Cris Bart não está aparecendo. Não tem problema. Mas isso aí tem contrato, né, gente? Não chega a acontecer. Claro. Mas a gente não sabe. Perde. Deixa eu só fazer um registro aqui, um e-mail longo que a nossa telespectadora Ana Lúcia Camargo... Mas é interessante isso que a Cris levantou, que você levantou, Magda, até antes de encerrar o assunto, só para passar uma orientação. Por favor. Quem enfrentar por essa dificuldade, então, vou aconselhar, faça o seguinte, produz prova de que você comunicou ao Facebook. Manda uma mensagem um dia, 3 dias depois manda outra, ou 2 dias depois manda outra e manda outra. Produz prova. Olha, eu informei ao Facebook, está aqui a prova. E produz aqui prova da declaração de injúria, de difamação. Você produz prova. Olha bem, para você processar o Facebook, você precisa produzir a prova de que você informou a eles que era um perfil falso, que você é uma pessoa conhecida, uma pessoa popular. O caso da Cris Bart, ela mandou coisa e tal. Então, você produz a prova e isso vai servir para uma ação contra o Facebook. E essas páginas, você faz a copiagem, faz a colagem de todas as páginas para produzir a prova contra o autor da página, que é uma outra ação que tem um outro agente passivo. Bom, eu quero fazer o registro do e-mail da nossa telespectadora Ana Lúcia Camargo de Oliveira, que é uma telespectadora já de muito tempo, que faz umas observações a respeito do nosso programa, algumas coisas que a gente trata aqui, algumas coisas que a gente às vezes esquece de dar continuidade, que a gente se dispersa, e aí ela que gosta muito do nosso programa e pede que a gente tenha muito cuidado, né, que não deixe o programa ficar chato, que não deixe o programa perder a sua essência, por favor, não deixe isso acontecer. Eu gosto muito de vocês, beijão a todos, adoro vocês. Ana Lúcia Camargo de Oliveira. Vou guardar com muito carinho esse seu e-mail, depois a gente conversa entre nós aqui sobre as suas sugestões. Obrigada, dona Ana Lúcia Camargo de Oliveira. Fala. Eu hoje estava fazendo um levantamento aí dos países que mais mataram nas suas revoluções, trocando de assunto, fazendo uma digressão. E o país que mais matou foi Cuba. Em torno de 7.800, segundo dados que foram não fornecidos. Concordo, senhor. Não, eu estou falando da pesquisa, né? Conclui depois. E depois a ditadura argentina, que teria matado 4.000 ou 5.000 pessoas, né? A chilena matou mais ou menos isso. Eu acho que está errado. Completamente errado. A Cuba deve ter, o regime cubano, de 50 e tantos anos de idade, deve ter matado dezenas de milhares de pessoas. Só os contra-revolucionários que foram mortos no início, em 59, quando eles tomam a cidade de Havana, quando os revolucionários chegam ali, só num dia o senhor Che Guevara levou ao paredão 200
Num dia, ele levou 200. Al paredão, senhor comandante. E tudo mais. Agora, essa é uma pesquisa que foi feita. E o interessante... Quem é que fez a pesquisa, Mário? Está publicado... É errado total. Mas está publicado... Quem é o autor da pesquisa? Na Folha de São Paulo. É uma empresa internacional que faz esse levantamento. Mas, Marné, não precisa ser um professor de história, mas qualquer pessoa que estuda um pouco sabe que o regime que mais matou civis no planeta foi de Pol Pot, do Câmara Vermelha, no Camboja. Não, mas eu estou falando da América Latina. É América Latina. Não, isso aí é América Latina. Não estou falando... Aí eu acho... também, esse número aí também, dado aí também... Não, mas é o que... Ele está trazendo... Mas não é Cuba. Eu acho que o regime chileno matou mais. Deixa ele trazer informações. Mas vocês não deixam ele concluir, já fica... Eles são abespinhados. Abespinhados. Senhores abespinhados. Senhores abespinhados. Não é, Magno Barcelos, é que tu tem que dar Senhores tu fica rebosteando ali. Abespinhados e agarrados. Será que ele não aprendeu com vocês ficar... Rebosteando. Mas, amigo, eu também fiz. Então, atenção. Senhor Magno Barcelos, perdoai o senhor. Ele plantou algumas aulas de etiqueta. Conclua a sua notícia. Depois cada um deles terá... Isso que eu estou falando, o telespectador pode fazer uma pesquisa no jornal Folha de São Paulo. Isso foi publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de ontem. Está na primeira página do jornal Folha de São Paulo. Briguem com o jornal Folha de São Paulo. Mas aí que tá, mas eu quero saber quem é que fez. Larga essa coisinha assim. Foi publicado na Folha de São Paulo, mas quem é que fez a pesquisa? Bota no Google. Mas não tem interesse essa pesquisa. Muito bem. Mário, achei muito legal, viu? Parabéns. Não, muito obrigado. Não, mas a senhora pelo menos entende. Agora o seu Chicão, o Chocão Fofani, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Ele está nesse processo de me destruir. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Não tem nada a ver com o que tu disseste agora. Que tu disse, Mário, gostei da tua notícia e porque os outros não gostaram. Mas o próximo e-mail que eu ia ler tem o título de puxa-saco. Tem? Tem, mas não tem nada a ver contigo, é com o Chicão. Mas o que eu vou fazer? Chicão, lucidez, genialidade e educação são qualidades em extinção. Por favor, não critique os desprovidos que se comunicam declamando. Você sabe que em suas raras dissertações doutrinam os mesmos que deveriam prestar mais atenção para assimilar mais sabedoria. É o que diz Eduardo Bauer, de Estância Velha. Tá, mas o que quer dizer? Não sei que não é o inteligente. Mas isso aí... Tu não é o inteligente? Interprete. É que tu disse que tu não sei o quê, tu não sei o quê, tu não sei o quê. O Chicão foi defenestrado. Eu acho também. O meu amigo Antônio Maria mandou uma mensagem interessante. O Antônio Maria do Pois Pois? Um carinho. Não, o compositor. É um carinho dele. Ele disse, querido Fígado, tenho uma péssima notícia pra você. Ai, bobagem. Hoje é sexta-feira. Chegou dezembro, seja forte. Tem razão. Como diz a Paty Leivas, nossa amiga, né? O sábado do ano. Dezembro. Dá pra... Aí o sábado do ano, eu acho dezembro. ótimo ela falar que é o sábado do ano, todo dia é festa. O processo contra Renan Calheiros por 9 anos ficou parado no Supremo Tribunal Federal, mas foi só o Renan apresentar um projeto para cortar os salários acima do teto do Poder Judiciário que os ministros do STF acolheram a denúncia que torna Renan réu. Por que o STF não tornou réu antes? Primeiro, não ficou 9 anos no STF, ficou 3. Não verdade, foi, né? Foram 3 anos. Justiça seja feita. Que é um atraso horroroso também, porque ficou 3 anos para eles aceitarem a denúncia. É um juízo de admissibilidade, quer dizer, é muito tempo. Mas justiça seja feita, Eberson não ficou 9 anos, ficou 3 anos. Tu acha que tem a ver a questão da votação e tal? Para eles serem julgados? Não, os processos no STF, eles levam em média para ir a plenário numa primeira rodada, quando tem admissibilidade ou para julgamento, levam em média 3 a 5 anos. Então, acho que estava dentro do prazo. Não houve aceleração, nem dormiu lá a coisa. Aliás, o ministro Lewandowski que colocou os pingos nos is. Ele disse, olha, quem demorou para mandar isso aqui foi o Ministério Ontem eles falaram bastante sobre isso, né? Sobre a morosidade, mas tirando um pouco o corpo fora do STF, que não tem morosidade. Ficou 4 anos. 4 ou 5 anos ficou lá no Ministério Público Federal. Então, tá vendo aquele negócio? Agora, o Dias Toffoli está com um processo que pode ser o divisor de águas, né? Que é o processo que trata da sucessão presidencial, de não poder nenhuma pessoa que suceda na presidência da República que seja
réu em alguma ação. Exatamente. E agora, no momento, Renan Calheiros é réu numa ação. Se esse processo fosse julgado, aliás, fosse levado a julgamento, porque Dias Toffoli... Ele já não poderia, até porque tem 6 votos. Já estava 5 ou 6 a 0, eu acho que foram 6. Já estava decidido. Já estava decidido, só que o Toffoli agora tem que sentar em cima até fevereiro. Até em cima. Olha aqui, ó, recebi uma mensagem aqui. Não, a gente não pode olhar, a gente vai ouvir. Da senhora Suzy Distenbach. Ela disse: tive um perfil falso criado por uma desafeto que clonou minha foto e em 2 dias inseriu mais de 80 homens para amigos naquele perfil. Quando descobri, escrevi para o Facebook e em 24 horas a equipe do Facebook tirou esse perfil do ar. Para mim, pelo menos, funcionou muito bem. Eu já tive problemas. Obrigado, Ana Suzy, pelo seu... Não de perfil, de fazerem perfil falso. Pelo menos se tem, eu até hoje não soube. Mas de pessoas que me agrediram, que me perseguiram, eu não tive. Eu denunciei e eu em seguida... Tiraram, né? Tiraram. Legal. Pelo menos não me incomodaram, mas se as pessoas falam mal de mim, não tô nem aí. Agora, eu não posso ter essa coisa de Facebook, a minha fotografia, né? Eu vou assim, me provecto, né? Tem Ou eu não sou bonito como o Chicão Tu sabe, tem horrores de coisas. Não, eu quero dizer uma coisa. Mas tem gosto pra tudo, meu querido. Parou? O Chicão Todo mundo tem gosto. Parou? tem que ter fair play aqui. O Chicão Tofani é muito bonito. Eu não posso me comparar Como assim? Não. aos dotes apolíneos. Tem estilo hollywoodiano, cara, de atitude. Eu vou contar uma coisa, Marco Barcelos. Tu não tem Facebook, mas... não sei se eu posso dizer o nome da pessoa, mas depois quando vier as informações. Eu tenho uma colega de Pilates que disse que nos assiste e eu acho que é sobre... Qual é aquele compositor, o Bohème, pode ser? Qual? Aquele que tu não sabias muitas coisas dele. Compositor? É. Ou filósofo? O filósofo. É isso aí. É. Jacob Bohème. E ela disse que tem livros, tem muito material e ela está querendo falar comigo e não conseguia, não sabia como. Agora eu já dei o canal, ela tem material que ela vai nos passar e tal. Aí eu vou ler e vou trazer o livro aqui, vou ser ridicularizado, como foi ontem à noite. Mentira, na minha ausência. Foi, eles se aproveitaram da sua ausência, eles me destruíram. Ele queria ler todo o livro. Não, era uma indicação para 2017. Mas deixa! Para quem quiser ler. Foi interrompido ontem. Dá menos de uma... Aí no final ele quase deu. 2 páginas por dia. No final era uma arma que ele quase deu na cabeça do Chicão. Deixa eu jogar na cabeça de um mata. Falando em Chicão Que agressão comigo. Parou. Essa inveja. Chicão, olha aqui, ó. Olha o que a nossa telespectadora Fernanda Mendes, que está sempre ligadíssima no nosso programa. O Chicão tem que comprar um espelho. Lembra que tu tá te exibindo aí nesse canto, né? Tantos novinhos por aí, tá se achando. KKK. Não, mas querida ela, KKK. Ela tem tá bom de humor. novinho, ela. Ela tem bom humor, Ela tem bom humor. Tá bom. Não seja Vou dar um grosseira. endereço, já que tem bastante novinho em Porto Alegre lá. E o cachê dos novinhos. Tá bom. Meu Deus. Parou. Já fui dançarino, manequim. Ai, manequim. Eu quero mandar um drop. Manequim Drops da Carla. Eu quero um drops. Presta atenção, drops da Carla e depois a notícia do Marne. É importante. Eu quero mandar um beijo bem grande, um abraço. Feliz aniversário para Gisele Felício, nossa telespectadora assídua, não perde Atualidades Pampa, está de aniversário hoje. Felicidade, saúde, acima de tudo, e muitas alegrias. Muito bem. Tô estranhando, Parabéns, não deu nenhuma Gisele. briga hoje. Tu não vai causar cisânia, né? O programa não acabou ainda. Tem muita coisa, muita água para passar abaixo dessa ponte. Bom, Porto Alegre registrou um aumento de 84% nos assassinatos, viu? Agora vai dizer quem é a pesquisa também, né? Secretaria de Segurança Pública. Somente este ano foram 676 homicídios. Foram 71 homicídios na cidade em apenas 30 dias, uma média superior a 2 mortes violentas por dia. É por isso que as pessoas têm medo de andar na rua. Todos nós temos medo de andar na rua. É por isso que Porto Alegre está entre uma das 3 cidades piloto que vão receber no início agora, em janeiro, no início de 2017, vai receber as primeiras ações do Plano Nacional de Segurança Integrada. Pelo menos essa é a expectativa que foi criada
no encontro que reuniu o secretário da Segurança Pública, César Schirmer, o coordenador geral desta articulação de integração em segurança pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Humberto Freire, e representantes de órgãos estaduais e municipais que são vinculados à área desta área de segurança. Porto Alegre, obviamente, pelo seu alto índice de homicídios e por contar já com ações da Força Nacional de Segurança, foi escolhida pelo Ministério da Justiça e Cidadania, juntamente com Natal e Aracaju, para a implantação deste programa. A proposta, deixa eu dizer para vocês, tem 3 eixos principais: redução de homicídios e violência contra a mulher, modernização e racionalização do sistema penitenciário, junto com o fortalecimento das fronteiras no combate a crimes como narcotráfico, tráfico de armas e contrabando. De janeiro até 16 de fevereiro, técnicos da Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, vão ficar em Porto Alegre, em parceria com estes representantes de órgãos de segurança pública, estaduais, municipais, que eu acabei de citar, e vão formular aquilo que eles chamam de Plano Tático Integrado. Eles pretendem empregar tudo isso, e este plano de segurança integrada prevê um investimento de aproximadamente R$1,5 bilhão de reais em todo o país. É uma triste realidade estar entre as 3 cidades mais perigosas. E tu viu, né? Aracaju e Natal. Que são cidades muito perigosas. É pra onde a gente já sabe de muito tempo. E são cidades pequenas. Mas, ao mesmo tempo, é importante que se faça alguma coisa, né? Isso é o que vai acontecer. Vamos saudar que estão fazendo alguma coisa. Aliás, hoje tinha bastante policiamento na cidade, tinha o helicóptero de novo, não sei se eles estavam fazendo alguma ação lá para a Zona Leste, mas eu vi muito brigadiano como eu não via há muito tempo. Essa bancada é algo do outro mundo de tão boa, mas a beleza da Carla é fora de série. Pelo amor, é bem assim, ó, tá escrito assim, pelo amor de Deus. Beijos e abraços, vocês são demais. JP Pereira. Obrigada, JP. Hora de feijoada na Devassa. Delícia. E, como é sexta-feira, são 2 convites para a feijoada. Um para um telespectador ou telespectadora do WhatsApp, 99977-7001. E o outro no atualidades@pampa.com.br. Você tem que mandar a frase escrita de forma correta. Tem vindo frase com perna de anão. Vem só assim, metade da frase, não vem não sei o quê. Tá? O seu nome completo também tem que estar o nome completo, porque não adianta querer ganhar dos outros, vem só assim, Maria Helena, não pode, tem que vir o nome completo e o número do seu documento, tá? A frase é: passe o seu sábado com uma devassa. Não pediu para fazer a frase? Tu tinha feito, eu também pedi para ele, desculpa. Passe o seu sábado com uma devassa. Né? Ponto. E ainda exigiu. Só prova. O devassa é com letra maiúscula, guarda para a semana que vem. Eu também tinha feito uma frase maravilhosa, mas eu esqueci em casa e agora a idade não me deixa lembrar. O senhor Chocão. Passe o seu sábado com uma devassa, valendo um convite para o WhatsApp 9977 99. É difícil com esse 9, né? 999777001, tem que colar. Eu não consigo. E atualidades@pampa.com.br. Já temos a vencedora aqui no WhatsApp, Quem tá? É a Kelly Gomes. Kelly já mandou Gomes. o CPF e tudo mais. Dona Magda, agora no coisa aqui. O senhor Chicão Tofani está fazendo uma limpa na sua modesta residência, com piscina e tudo, e tirou todos os espelhos da sua casa. Ele tem medo de se olhar no espelho e se apaixonar por ele mesmo. Que papinho então, é esse? Não, mas que viadagem é essa aí? Parou, olha o respeito com o amigo e o preconceito. O senhor é muito bonito. Isso é uma constatação. Mas ele não é apaixonado por ele mesmo? Já temos né? o que ganhou aqui também. Passe seu sábado com uma devassa. O nome do... Vamos lá, então, com licença. A Kelly Gomes foi a contemplada, foi quem ganhou o convite da feijoada pelo WhatsApp. Kelly Gomes, você tem direito a ir com um acompanhante, tá? Você tem direito a um convite para feijoada com um acompanhante. Na feijoada da Devassa é só aos sábados, tá? Qualquer sábado que você for, você que sabe. A partir de amanhã, ao meio-dia,
já está valendo o seu convite. Magda, posso dar 2 frames? Tá, já logo em seguida tu dá 2 frames, tá? Deixa eu só dizer quem é. E quem ganhou o convite no e-mail, atualidades@pampa, foi o Yitzhak Lerman. Yitzhak, eu acho que é Yitzhak. Escreve Yitzhak Lerman, que também ganhou um convite, que tem direito a levar uma acompanhante também, e feijoada sempre aos sábados na Devassa. A partir de amanhã, meio-dia, o seu convite está à disposição. É um nome israelita, Yitzhak. Yitzhak Lerman. Agora os 2 frames do Chicontrofone, por favor. O primeiro frame é que no Grêmio Náutico Gaúcho hoje, o Dr. Faustino da Facinep vai fazer um evento muito legal para 150 pessoas convidadas em Porto Alegre. A gente vai estar lá, vamos gravar e prestigiar e dar um beijão na Grazi, que é uma das mulheres mais lindas do Rio Grande do Sul, de Taquara. Taquara sempre ligado no programa. Taquara grava todos os vídeos meus. O pessoal gosta muito de mim lá e eu tenho um carinho muito grande para essa cidade, que é a cidade mais central do Rio Grande do Sul. Taquara está do lado da serra, do lado do litoral, do lado do Vale dos Sinos e do lado de Porto Alegre também. E lá em Taquara tem a minha amiga Moa Lindner, que é uma voluntária também, uma vitoriosa do Instituto da Mama, que é uma chefe de cozinha maravilhosa e ela faz eventos, que é um espetáculo. Ela faz um ceviche de linguado que é, Taquara é uma cidade de alta qualidade de vida. Alta qualidade. É o prato, é a entrada do o ceviche que eu vou degustar semana que vem no 300. Sabe? É entrada, dispensas, né? É entrada. A dispensa de Gustavo Vitorino, estacionamento de Gustavo Vitorino, fotógrafo vai fotografar lá. Vai passar. Ele quer café da manhã também, ele quer tudo. Não, querido. Eu não ceviche. Quer o quê? Só vai querer depois quando sair de lá, diz, eu quero, liga pro Telegata aí, eu quero... Telegata, que mas olha aqui, gente, vamos se organizar aqui. Jéssica, uma notícia, por gentileza, para acabar com isso. Atenção! Queria conversar... falar para vocês, eu vi uma notícia sobre a votação, né, das emendas que aconteceu na quarta-feira. Vocês viram que 195 dos deputados que participaram, né? Daquela baixaria? 195 deles têm problemas com a ação judicial em andamento. Só isso? Não contaram errado, então. Deles. Em andamento. Em andamento ainda. Passo de formiguinha. Pelo menos cada um. Depois da delação aí da Odebrecht, que hoje realmente fecharam todos os acordos, foi tudo assinado. Semana que vem começa depoimento, depois disso, talvez a lista aumente. Vai ser uma patrolada. Brasília não vai dormir. Tem gente que não vai dormir até janeiro. São todos ínclitos em honra. E depois, quando não dormir, vão dormir em cana. E esse fim de semana, 275 mil candidatos fazem o segundo Enem. Tem Enem. Tem Enem. E vai sair, não tem mais nenhuma Agora vai sair. As provas serão diferentes daquelas aplicadas no início do mês de novembro. E no Rio Grande do Sul, as cidades que vão ter essa segunda data do Enem é Bagé, Camaquã, São Vicente do Sul e Sapucaia do Sul. E sobre o vazamento, ontem o Ministério Público Federal do Ceará divulgou o relatório da Polícia Federal, no qual a Polícia Federal constata que as provas do Enem vazaram para pelo menos 2 candidatos que foram presos e estão eliminados do exame. O Ministério da Educação já deixou claro que o exame não vai ser cancelado e que a punição se restringe apenas aos envolvidos. O MEC garante também que a aplicação... nesse fim de semana segue mantida, 275 mil candidatos prestam o Enem. E os presidiários quando, Jéssica? Dia 19, né? 19. O Ministério Público Federal já tem a ação pronta pedindo a anulação, deve entrar na Justiça Federal a qualquer momento. O delegado federal responsável pelas investigações disse que não tem a mínima dúvida que houve vazamento, que teve privilégios, sim, que teve gente vendendo a prova Brasil afora. Ele disse que produziu provas. O Ministério Público Federal já instruiu o processo e deve entrar com um pedido de anulação absoluta do Enem em todo o território brasileiro por conta do vazamento da primeira prova. Agora me corrijam se eu estiver errada. Se vai ser concedido pelo juiz, aí é outro Desde quando foi instituído o Enem tem problema, né? Mas eu disse isso, eu não sei por que eles... Parece soro caseiro, insista. Para que serve esse troço aí?
Para muitas pessoas ele foi muito importante. Teve algumas universidades... Tem muita gente que teve acesso à universidade só através do Enem. Não teria a menor possibilidade de entrar na universidade e só conseguiu entrar através do Enem. E algumas universidades adotaram o Enem como um processo seletivo. Para poderes ter acesso à universidade só se fosse através do Enem. E sempre teve, né, Cris, erros em questões, né, que tinham que ser corrigidas depois, refeitas. O Enem sempre teve problemas. Impressionante. Desde o primeiro, né? Desde o primeiro. Desde que foi criado. Por quê? Porque é no Brasil. É verdade. Ou seja, uma prova que foi feita para avaliar o ensino médio no Brasil dá encrenca porque os professores não conseguem elaborar a avaliação. Ai, que barbaridade, né? Olha aqui, vamos saber por quê. Olha um WhatsApp aqui que eu achei bem interessante. Olha, Chicão, presta atenção nesse WhatsApp. Sim, um grande abraço sincero para as grandes estrelas do Atualidades Pampa. Jefferson Gaúcho, de Tramandaí. Vou deixar meu WhatsApp. Daí ele bota o número dele, assim, em busca de um novo amor. Pode colocar no ar. Que pedrada. Ai, que maravilha. Pode colocar no ar. 9917613997. Em busca de um novo amor. Te ajudei, hein? Nem precisa baixar. Jefferson, depois o departamento comercial vai te mandar uma fatura assim, coisa errada. Tem que ser uma mulher carinhosa e sincera. Tem que ser uma mulher carinhosa e sincera. Sem ser carinhosa e sincera, ele não quer. Não Jefferson, o departamento comercial te manda uma fatura assim, coisa olha, e bem claro, a exigência dele é mulher, viu? Beijos, Magda, Carla, Chicão, Tofani, etc. Querido. O etc deve ser o Marne Barcelos. Não, o etc sou eu. Eu acho que ele quer o etc. O etc agora. O desafio do etc. Obrigada, como é que o cara faz um troço desse? Mas isso aí mas Vitorino, vai subir de encalhado Vitorino, agora. Quando o Prince separou da mulher dele, que era uma cantora famosa, cantor Prince, que faleceu, ele fez um anúncio na cidade de Pensilvânia, dizendo que ele queria uma namorada, assim, assadas as características, caixa postal tal. Eu acho que é uma coisa até legal, pelo menos ter uma compatibilidade disso aí. Não é no clique. Ele era doidão, isso sim. Ele era doidão. Um cara que disse que não tem nome, não era pra chamar ele pelo nome, era só divulgar o símbolo. Tu sabe que mas ele era meio engraçado, né? Não, ele era muito talentoso, mas doidinho. Eu não acho nada, eu acho normal isso aí. Totalmente. Muito talentoso. Olha, eu vou dizer uma coisa, isso é uma coisa que otimiza a vida da pessoa. Eu quero uma pessoa assim. Senão vai querer ganhar no clique, é difícil ganhar no clique, para olhar para ti e dizer, esse é o cara, Não, racionaliza, entendeu? Racionaliza. Como é que é? Ganhar no clique. Mas é impactante a mulher olhar para ti e dizer o seguinte, quero ficar contigo. Isso acontece com raros homens. De repente esse cara não. E dá certo também, né? Dá certo, da fissura, da química e de repente pode quebrar a cara. Se dá fissura é bico de pé de mesa. Não, isso bico de pé de mesa, olha só. O nível dele. É que eu tenho um estilo impactante, né, querido? Tu vai por repetição, teu marketing repetitivo, tem que nem aquele marketing de 20 comercial por dia na televisão. Pergunta que não quer calar. A Ana Garcia adora o Vitorino. Que nem o comercial do Hugo Boss, os líderes desse. Ganhou aqui uma fã, Ana Garcia, adoro o Vitorino. Obrigado, Ana, pela gentileza. Clica aqui pra... Não vai ver a foto. E o Nico Rosberg. Nem vem. Aposentadoria. Com 31 anos, campeão, terminou o campeonato. Mas tá certo? Mas tá certo, ganhou a glória, o título, tá milionário e vai desfrutar da vida dele. O pai dele fez a mesma coisa. A chance de morrer do piloto da Fórmula 1 é muito grande. Ele até entrou pra história, né? Que é ele e o Damon Hill são campeões e filhos de campeões também. 31 anos, se aposentar, tá com a vida ganha esse, hein? Imagina. Se pode, né? E assim, é uma opção que a pessoa tem, né? De terminar a vida no auge profissional, no auge da carreira. É que alguns países, quando você consegue acumular, alguns países quando você consegue acumular não é uma fortuna, mas ganhar um bom dinheiro, você pode viver sossegado pro resto da vida. Porque esses países você não tem, por exemplo, que nós temos aqui no Brasil, tem que pagar segurança, imposto, não sei o que, lá. Você, com algum recurso, você consegue parar de trabalhar cedo. O dinheiro dura mais. Agora, não pensa que com 31 do dinheiro dura mais, isso mesmo.
Mercedes. Mas não pensa que com 31 anos ele vai parar de trabalhar. Ele vai ser embaixador da Mercedes. Ele vai sair da pista. A pista que é o problema, o Schumacher. Ele vai arrumar um serviço meio vagabundo, ser garoto propaganda da Mercedes. E quem também sai da pista da Fórmula 1 é o nosso Felipe Massa, né? Ele se despediu, né, na última... Se despediu na última corrida. Mas por quê? Porque ele é ruim, não? Não, ele é muito bom piloto. Ele é bom, Muito bom também. Não, muito bom, não. É que desde que ele sofreu aquele acidente... Naquele que ele ficou... Que ele ficou sofreu risco de morte e tal. Desde aquele acidente, ele não voltou, parece. Nunca mais se recuperou. O Felipe Massa para a Fórmula 1 tá que nem você vai jantar, vai para Gramado com uma namorada e tu tem duas opções. Uma emocionante, tu jantar numa lareira do lado, e a outra um café colonial. O Felipe Massa é um café colonial. É uma sopa de hospital. Mas ele não dá emoção alguma. Ele não ganhou nada na Fórmula 1. A única coisa dele, o único piloto que teve ali, teve na Ferrari, teve na Williams, foi vice-campeão. Chicão, você sabe o que faltou pro Felipe Massa? Molho. Molho, não tem o molho, é a sopa de hospital. que assim, ó. Como se desconstrói? É ir com a namorada no café colonial. Não, o pior é que se ele tiver... Não, o pior é que se o Gustavo Vitorino tivesse tido a intenção de desconstruir o Felipe Massa, eu até entenderia, mas ele quis fazer uma piada infame, desgraçada, horrorosa. Mas a cara do Felipe Massa também não tem molho. Você não precisa nem se revoltar e tirar o microfone. Vai embora. O Felipe Massa tem o pior defeito no homem. É nariz com bolinha. Ai, coitado. Ele é uma boa pessoa. Nariz, agora ele não tem charme nenhum, só é uma boa pessoa. Ele é bonzinho. É a pior coisa, né? Ele era um A pior coisa é dizer que ele é bonzinho. A pior coisa. A mulher, as mulheres elogiam o Vitorino assim. Meu, Vitorino é meu amiguinho, bonzinho. Não para, não provoca a ira. É a mesma coisa quando tu diz que a pessoa é simpática. É um horror. Simpatia, Sucessivas interrupções aos comentários do Marne. Tremenda falta de respeito. Ainda vão perder o Marne por simples falta de respeito. Eu fico muito magoado. Pra me enxugar um pouco, eu tô muito molhado. Tá bem. Olha, ou me atiram pedra ou me... Magda, outra notícia do esporte, foi divulgados 3 jogadores que disputam a bola de ouro da FIFA: Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e o Griezmann, do Real Madrid, do Atlético de Madrid. O Griezmann é alemão? É alemão, Chico? É francês. Griezmann. É aquele baixinho. Do Atlético de Madrid. Muito bom jogador. Tomara que ele ganhe. Bom, mas o futebol espanhol, né? Eu apostava que era aquele galês que ia entrar... Eu tô com a relação. Gareth Bale. Eu achei que era Neymar. O Marne vai ter essa relação aqui, gente. Eu tenho uma relação dos 10 maiores clubes do mundo. 10º lugar, o Arsenal. Em 9º lugar, Manchester United. Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, Tottenham, Paris Saint-Germain, Juventus e em primeiro lugar quem? Barcelona. O time do Barcelona vale 1 bilhão e 900 milhões de reais. Mas, Marne, isso aí é no valor de jogador, mas em clube que tem mais dinheiro é o Manchester United. Sim, mas isso é dos jogadores. É o que vale mais o elenco é o Barcelona. É verdade, tá aqui, ó. 1 bilhão e 900 milhões de reais. Lidera a relação dos 10 clubes mais valiosos pelo mundo em termos de jogadores. A surpresa para mim é a Juventus em segundo lugar. Eu não imaginei que a Juventus. Também não. Achei que era o Manchester United em segundo. O Manchester United tem um jogador que é o preço da arena, o Pogba. 110 milhões de euros. E é um craque. Não, a Juventus está em 7º lugar aqui. Em 7º lugar. Tottenham 10º. A maioria em 9º, 8º. Qual é o segundo lugar aí que você colocou? O segundo lugar é o Real Madrid. Assim, bom, é que você leu numa ordem aí também. Que a ordem. Ô, Gustavo Vitorino. Pô, esse cara, vou te contar, já tem que ler assim, ó. Primeiro lugar é o fulano, segundo, terceiro, quarto. Pra levar ele, então. Ele é do 11º. Vou arrumar um cursinho de rádio pra te aprender um pouquinho. Só que falta. Marcelo, não deixa barato. Não deixa. Respeito. Não deixa barato, Marne. Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Os mexicanos, eles não dizem assim, meu companheiro, meu irmão. Eles dizem assim, amigo carnal.
E eu considerava ele meu amigo carnal. Carnal? Sim, comia picanha lá em casa. Carnal? Não, carnal é de carne, de sangue. Não, eu nunca comi picanha na sua casa. Não como, olha a galinha com o passarinho. Junto com o osso tem o quê? Carnal. Só comeu franguinho lá. Só franguinho e o franguinho queimado ainda. Queimado, hein? Mas ele te convidou pra forçou a amizade. Né? Churrasquinho aí. Salada de mandioca. Porque ele já tinha visto a ponta da passagem aqui, ó. Falando em... Para, menino, que coisa, eu não posso mexer nas coisas dele. Falando... Não posso mexer nas coisas dele, ele fica no bolso, Ai, meu Deus. Como assim? nas coisas dele aqui, no bolso. Ainda bem que tu tava mostrando a mão. As duas estão aqui, ó. Ai, deu coceira. Deu coceira. Olha aqui, ó, Papai Sabe Tudo. Eu falei lá no começo do programa... Eu falei outra coisa que eu já falei aqui, Eu quero conversar com vocês. Quem é que conhece... Quer me xingar por outro motivo? Por outro motivo. Quem é que conhece a eleita pela Unesco, Stanford University, Microsoft, uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo, a Lumiar, fundada em São Paulo pelo empresário Ricardo Semler? Pois ela está chegando a Porto Alegre. Este é mais um movimento na área da educação aqui no estado. É uma escola que propõe o chamado currículo em mosaico. Eu não conheço, estou olhando aqui, quero ver se alguém conhece e estou curiosa para saber. É assim, ó. A escola propõe esse currículo em mosaico que oferece uma aprendizagem personalizada com foco na construção e expansão de competências e habilidades dos alunos. As disciplinas são embutidas em projetos interdisciplinares que mostram o sentido da sua aplicação. Por exemplo, para aprender geografia, vale dar uma volta pela cidade e no entorno da escola. Os conceitos da química ou a física são encontrados em uma oficina de culinária ou na prática dos esportes. Ao invés de apenas provas ou testes, as avaliações são feitas por meio de observações, interações ou diálogos. Não existe a tradicional figura do professor, e sim tutores e mestres. As turmas são agrupadas por faixas etárias ampliadas e os alunos escolhem em que ordem trabalham os tópicos do currículo. É bem interessante, né? A ideia é criar um tipo de ensino interdisciplinar, que é o seguinte: você pega conteúdos de uma disciplina, de outra disciplina, transforma no mesmo conteúdo por conta da interação daquilo que você quer ensinar. É um conceito interessante. Bom, então É o que nós chamamos de educação que utiliza o conceito da osmose. A pessoa aprende pela vivência naquele conteúdo e não necessariamente... Não é assim. Então, assim, a responsável por implantar a Lumiar aqui em Porto Alegre é uma educadora e empreendedora. O nome dela é Maria Soledad Gomes. Ela vai apresentar essa proposta nessa próxima semana, no dia 7, no Teatro do CIE, com a participação da equipe da Lumiar. É uma escola dedicada a crianças, acho, Gustavo Vitor, vamos aqui, ó, ela é uma escola que é dedicada a crianças a partir dos 4 meses... aos 14 anos, acho que não é bem isso que tu está falando. Aos 14 anos... É agir por impulso. Aos 14 anos. É uma escola que vai funcionar só a partir de março de 2017. E ela define, assim, entre aspas, é uma escola que ajuda a preparar os filhos para a vida, respeitando a individualidade e a inteligência de cada pessoa. Achei interessante. Muito legal. Eu acho muito que legal. O Monteiro Lobato, ele trabalha não exatamente, mas trabalha na linha de projetos, o que também a criança acaba vivenciando determinado. Agora, só para concluir, que eu lembrei do vestibular da URGS. Quando eu fiz o vestibular da URGS, tu falasse que as aulas de química, por exemplo, poderiam acontecer dentro, por exemplo, do ambiente da cozinha, em aulas de culinária. E caiu uma questão na prova de química, que eu lembro até hoje, que falava sobre a chama do fogão, a transformação da chama do fogão.
Eu não tinha ideia. Eu digo, mas que é isso? Que aula que eles deram essa matéria, eu não faço ideia da chama do fogão, por que ficava vermelho, eu não sei, não sabia. Talvez um aprendizado desse, né, a pessoa realmente... E há quem diga que quem cozinha bem é porque tem algumas noções de química e física. Também, muito esclarecidas. Isso explica porque eu sou um horror na cozinha. Tu era péssimo em química e física? Eu não estudei química e física. Eu faço... Não, porque eu fiz o clássico. Tá. Eu faço melhor Eu arroz fiz o em clássico, fatias no eu fiz Brasil. vestibular para advocacia. Olha só. Acabo de descobrir uma prova. Nada como o tempo para que as pessoas... Ai, meu Deus, agora vem. Aí já diria o... Né? Isso. Acabamos de receber, a Carla acaba de receber uma foto aqui da Magda Beatriz. Ai, meu Deus. Foto de 1847, numa cerimônia que estava Dom Pedro II. Manda por e-mail que eu posso mostrar aqui. O Marcos de Petrópolis mandou uma foto da Magda Beatriz com uma gola. Rolê. Ai, que maravilha! Tão ridícula quanto aquela menina. Mas na época que se usava. Tão ridícula quanto aquela menina. Mas nem comparação. É linda a gola rolê da Magda. Não, linda é a Magda. A gola é a mesma coisa ridícula. Tá maravilhosa. Não dá pra botar no ar? Tá maravilhosa. Eu e a minha amiga Lucy Omikatsue. Opa, como é que Faz aniversário no mesmo dia que eu. Trabalhava na Ipiranga. Ela é libanesa com esse nome? Manda pro meu... Como é que eu faço? Mas não sabia que não podia usar gola olímpica? Não, a gola rolê dele é abacate. Não é que não pode. Ele tem uma gola olímpica, que não é a rolê. Na verdade, é uma gola arena, porque já é maior que olímpico, é arena. Boca de gamela. Ela fica aqui assim nele, fica aqui, ó. É uma Ele não tem pescoço, né? Ele é tem um colar cervical. Pequeno, então fica aqui assim, ó. Ela é verde limão. Ah, não dá, amigo. Nossa Senhora. Luminosa. Eu já acho que é abacate, assim, já tem Não comprem pela definição da Magda Beatriz. Esperem para fazer seu próprio julgamento. No próximo Júlio vem aí. Não, aí forçou a amizade. Aí verde e limão não dá. Segunda-feira ele vai usar só pra Verde, mostrar. limão, verde e limão. Assim. Não, isso é fashion, Chicão. Gola rolê, gola olímpica. Verde e limão no Vitorino. Eu não curto muito verde limão para homem. Eu acho verde militar camuflado, acho legal. O verde da dela tá Jéssica, bonito. Verde militar. É isso aqui, isso eu acho maravilhoso. Eu tenho relógio verde militar e tenho o camuflado urbano e o camuflado militar. O urbano é cinza com cinza claro em degradê com preto e o militar as cores verdes. Eu acho transado. Vejam os senhores como se desentorta a banana. A bancada toda saiu em defesa da Magda Beatriz. Eu peço que os senhores, telespectadores desse programa, acompanhem de perto para ver a reprodução. Mas o senhor é vendido. O que é reprodução? Ninguém está falando em reprodução. A reprodução aqui. da foto, reprodução que dentro de alguns instantes, se Deus quiser, nós Coisa vamos que ele não apresentar faz. aqui, para vocês verem a gola da Magda e a forma injustificada como ela me atacou de maneira brutal durante todo o Mas eu acho horrível como ele tá por conta da minha golinha verde-limão, que era tão bacaninha. A Magda é a expectativa, tu é a realidade. Aí não dá, tem que botar uma do lado da outra, entendeu? Sim, não, é verdade. É que a verdade, a Magda... assim, amigo. Não, mas a Magda provoca emoções para um lado e eu provoco emoções para o outro. Mesmo que sejam de A ódio. fraude deu uma paulada. Amigo, tem que fazer a montagem, a foto da Magda e a tua, e aí... Não é verdade. porque A o que emoção que o acontece? Vitorino causa é que nem tu ir pra praia de ônibus. Parou! Olha aqui, ó. Mudando de assunto, A olha o que diferença saiu, de que mim já está é nas que nem com uma bancas. BMZ4 conversível. Essas emoções. Olha o que já está nas bancas, a revista Gol. A revista de todos os esportes, a melhor revista sobre esportes. É publicada aqui no estado do Rio Grande do Sul há mais de 30 anos. E claro que esta edição da revista não fala absolutamente nada sobre a catástrofe que nós tivemos no futebol, porque ela foi... Rodou no início desta semana, não diz absolutamente nada, não dá para vocês esperarem absolutamente nada na revista nesse sentido, porque ela rodou exatamente no início da semana. Do Aveline, nosso amigo, em todas as bancas da cidade, por apenas 10 pila. É a melhor revista que se publica de esportes. Para as meninas que amam futebol, vão ficar de
Pedro Afatato, vamos mexer forte na estrutura e na forma como o futebol é gerido. Eu vi, seu Afatato, pelo que foi feito até agora no Internacional, seu Afatato. Sua turma fez. Eu vi. Ficou bem legal, Ficou bem legal. Aí o seu Afatato diz na capa que não podem se oportunizar do momento ruim do futebol. Não seria se aproveitar, seu Afatato? Mas tá bem, o senhor disse que é oportunizar também. Então tá bom, né? Tá bom. O Avelini... Cris Bart, essa é tua, porque é muito obrigada. Encontrei o Avelini... Obrigada, Magda. Obrigada. Encontrei o Avelini em Abu Dhabi, eu fui convidado pela Toyota, fui a Abu Dhabi assistir aquele vexame do Internacional lá, e encontrei o Avelini num bar de Abu Dhabi. Bar de Abu Dhabi é bar com Coca-Cola, essas troças. É normal. Só Coca-Cola e refrigerante. Encontrei o Avelini, um dia depois da derrota do Inter para o Mazembe, o Avelini disse assim para mim, Vitorino, que vergonha isso, acho que nada pior poderia ter acontecido. Avelini... Sempre pode ser pior. Sempre pode ser pior. Quero mandar um beijo para o Avelini, que é o diretor da revista Gol, ele sempre tão carinhoso comigo, com a minha família. Obrigada, viu, Avelini? Tu não me mandou, mas a Magda me deu. Mas tá aqui. Tá valendo. Mas ele manda sempre pro programa, entendeu? Pra gente então tá. Mostrar pro programa. Não que bom, adorei. Não é pra mim que ele manda, é para o programa. Vamos aos aniversariantes de hoje? Nos aniversariantes. Vamos lá. Primeiro aniversariante, uma das maiores figuras desse país, Dom Pedro II. Estaria de aniversário no dia de hoje. Esse homem honrado, mestre de escola, professor, culto, amigo pessoal de Victor Hugo, amigo pessoal de Nietzsche, amigo pessoal de Wagner, e amigo de todas as grandes celebridades da sua época, do seu tempo. Hoje seria o aniversário. Ele tinha boas amizades. Eu já não tenho algumas que eu estou meio dispensando. Anita Malfatti estaria de aniversário no dia de hoje. A grande pintora brasileira que nasceu com um problema num dos braços. Ela não tinha nenhum movimento num dos braços. Ela pintava com a mão esquerda, estudou na Alemanha e os quadros de Anita Malfatti hoje são os quadros de valor inestimável no Brasil. Gianni Versace, né? O grande estilista italiano que foi assassinado por conheci a casa dele em Miami. Isso, foi assassinado por um Michê. Virou um hotel lá. Um Michê. Era exatamente. E o cara se matou depois. Que isso? Outro aniversariante de hoje, a americana Lucy Liu, aquela linda americana de origem chinesa que fez As Panteras, realmente muito bonita, apresenta um programa de televisão hoje. O Gustavo Borges completando 44 anos hoje, o grande nadador brasileiro. A Nelly Furtado, uma das maiores cantoras, essa moça ela é portuguesa no Canadá, tem uma colônia de portugueses muito grande no Canadá, na cidade de Toronto, inclusive fui convidado uma época para fazer ficar um período lá, apresentar um programa de televisão para os portugueses lá no Canadá. E fostes? Não fui. Por que não fostes? Porque eu sou burro. Pois né? Depois a gente chama as pessoas de burro. Monkey também, né? Bravas. Nelly Furtado. Ela, além de ser uma mulher muito bonita, ela canta demais. Hoje, e a voz dela é incrível. Eu ouvi um dueto dela com o Michael Bublé, realmente fantástico. E ela tem uma voz que é inconfundível. Né? E outra que está completando mais um aniversário hoje, completando 35 anos, a Britney Spears. Está de aniversário no dia de hoje. Eu faço aniversário. Minha musa da adolescência, né? São todos no seu signo, Sagitário. Gente boa. Ô Marne, quem também está de aniversário hoje é o samba. O samba está de aniversário. 100 anos de samba. Do senhor? Samba. Sim, o senhor que gravou o primeiro samba. É que hoje é o que consta nos registros, a data da gravação do primeiro samba pelo telefone. Do senhor, né? Que foi gravado exatamente nessa data, 100 anos atrás. 1916, Mas sabe que dizem que já tinha alguns registros antes, né? O pessoal fala que parece que se perdeu nos arquivos, mas enfim, o mais importante é Donga. Estamos enfrentando um tsunami político. Estamos vivendo uma tragédia com a queda do avião da Chape. O país com 12 milhões de desempregados e muito mais coisas que são capazes de acabar com a alegria de qualquer um. Mas esta bancada, com essa particularidade e individualidade, consegue alegrar o fim da tarde do ouvinte. Agradeço a bancada, Leandro Speltz, de Portão. Que amor. Obrigado. O Chicão é o meu ídolo.
Fala pouco, mas quando fala é demais. Grande abraço, Gilberto de São Leopoldo. É que a mulher não gosta do homem tagarela. Não, mas ele é Gilberto. Então, Vitorino... Não, mas nem o homem gosta de amigo tagarela, nem o homem nem mulher não gosta. Tá, tudo a bem, pessoa tagarela, quando é mulher, mas normalmente isso aí vem de uma mulher. Explica Não, mas é Gilberto. Normalmente vem de uma mulher. Ô, Gilberto, viu o que dá elogiar? Não, olha só, o Vitorino, a mulher dorme falando. É um dormonídeo, o Vitorino fala. Ele não para de falar. É um roipinol. Parou. Chicão, olha aqui, ó. Olha lá a bancada. Chicão, qual o perfume que tu recomendas para este verão? Vou para Jugueguê passar o Réveillon e gostaria de passar com uma fragrância marcante. E como tu és um cara elegante, por favor, me ajude. Grande abraço. E Magda, tu estás radiante. Só tem 2... Matheus Rocha de Viamão. Matheus, só tem 2 perfumes top hoje pro homem no mercado internacional. São os 2 que eu uso. Um é o meu perfume, Gucci by Gucci. É madeiral. Ele tem madeira e cheiro de campo. E o outro é a fragrância lendária que está se tornando no mundo, que foi lançada há 2 meses atrás, que é Antônio Bandeiras Secrets. É um perfume que tem cheiro de sexo. Por isso agora, que é Secret Antônio Bandeiras. Agora, Antônio Bandeiras, a minha mãe... Agora, se vocês querem uma coisa mais consistente, façam como eu, usem desodorante Avanço. Ah, mas isso é as variações. Correu. Cheiro de macho. Atenção. Valorize o que é seu, mas não desvalorize o que é do vizinho. Calma. Meu Deus, Antônio Bandeiras, esse perfume, não sei se é exatamente esse perfume do Chicão, mas geralmente é muito bom. É muito forte. É muito bom. A mulher se sente protegida. Como é que é o nome do... Antônio Bandeiras Secrets. A mulher parece que tem um homem do lado. Ela se sente protegida. E não o Saint Laurent, Jazz, aquele perfume adocicado, que a mulher quer se livrar do cara. Entra no elevador, assim, polui o elevador. Perfume adocicado. Não polui. Polui é coisa negativa. Enebria. Não, mas ele diz que o adocicado polui. Ah, o adocicado é horrível. Deixa a gente E tonto. tu sabia que o Antônio Bandeiras tem um pouquinho daquele doce que vem na abelha, que é Formeron, que dizem que atrai o macho e a fêmea, que a Paris Hilton tinha um perfume assim. Senhoras e senhores, pensem nisso enquanto eu lhes digo bom final de semana. Voltamos na segunda-feira. É feromônios. Beijo, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.